Eu sou Otávio Magalhães, 32 anos. O dia em que entrei naquele tribunal, meu luto pelo único pai que conheci, meu avô milionário, o desembargador Carlos Magalhães, ainda era uma ferida recente e profunda. Foi também o dia em que meus pais biológicos, Vitória e Ricardo, confirmaram que eram verdadeiros estranhos, não por negligência, mas por ganância calculada. Eles estavam me processando por cada centavo da herança que meu avô me deixou. Vitória me viu entrar e imediatamente fez aquela revirada de olhos dramática, em câmera lenta, do tipo que grita: "Lá vem o filhinho mimado." Mas a narrativa de vítima, que ela aperfeiçoou por 3 décadas, instantaneamente se desfez quando o juiz David Monteiro, levantou os olhos dos papéis e congelou. Seus olhos estavam focados a laser no meu rosto. "Espere", disse ele lentamente, baixando a caneta. O silêncio na sala era pesado o suficiente para sufocar. "As acusações são contra você." Eles não tinham ideia de quem eu era ou do que eu havia me tornado. Eles presumiram que estavam intimidando um garoto tímido que haviam abandonado 32 anos atrás. Eles estavam prestes a descobrir que estavam processando um promotor de justiça de ponta, que meu avô havia preparado para este exato momento. Esta não é uma história sobre ganhar uma herança. É sobre um homem que finalmente se desconquistou sua verdade contra as pessoas que o traíram primeiro. Se você já teve que redefinir o que significa família em seus próprios termos, você conhece essa dor. Antes de mergulhar nas décadas de negligência e nos detalhes chocantes do julgamento, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, até se a menor conexão pode fazer uma história ser ouvida. E se a traição da minha família bate fundo demais para você, clique no botão de curtir e inscrever-se. Vamos construir uma comunidade onde nossas histórias verdadeiras sejam valorizadas, ao contrário do amor que meus pais jogaram fora. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Deixe-me voltar 3 meses, para o dia em que meu avô morreu. O desembargador Carlos Magalhães, o homem que serviu 40 anos no Tribunal de Justiça de São Paulo, o homem que era tudo para mim, o homem que realmente me criou enquanto Vitória e Ricardo estavam vivendo suas melhores vidas, fingindo que eu não existia. O funeral dele foi um evento. Cada juiz, cada advogado, cada político do Estado apareceu para prestar respeito à lenda que ele era. Eu fiz o discurso de despedida, agarrando-me ao púlpito, não apenas para me apoiar, mas pelo peso absoluto da perda, enquanto meus pais biológicos sentavam-se escondidos na fileira de trás, chegando atrasados, saindo pela porta lateral antes mesmo do velório começar. Comportamento clássico de Vitória e Ricardo. Eu não os via há mais de uma década, desde que fiz 18 anos. E minha avó morreu quando eles conseguiram aparecer por exatamente 90 minutos antes de desaparecerem novamente em seu mundo autocriado. Depois que a vovó Leonor faleceu, éramos apenas vovô e eu. Uma mente brilhante de 73 anos e um jovem de 18, tentando não se afogar no luto. Mas ele ainda estava afiado, ainda trabalhando, ainda garantindo que eu tivesse todas as oportunidades que ele poderia oferecer. A verdade sobre meus pais era simples. Minha mãe, Vitória, engravidou aos 18 anos e instantaneamente decidiu que a maternidade atrapalhava seu estilo. Enquanto meu pai, Ricardo, era uma promessa do futebol no Corinthians, cujos grandes sonhos não incluíam um bebê. Então, eles fizeram o que pessoas egoístas fazem. Eles me largaram na casa dos meus avós quando eu tinha 3 meses de idade e, fundamentalmente, desapareceram da minha life. Eles faziam aparições simbólicas 2 vezes por ano, se os astros se alinhassem, talvez no Natal, talvez no meu aniversário. E Vitória aparecia coberta de roupas de grife, dava um beijo no ar ao lado da minha bochecha e passava
visita inteira criticando a abordagem gentil da vovó Leonor em me criar, dizendo que éramos moles demais. Ricardo, por outro lado, evitava a casa inteiramente, porque vovô Carlos tinha o hábito de chamá-lo à atenção por ser o caloteiro que era. A ironia é que eu conhecia meu pai melhor através da tela da televisão. Toda vez que o Corinthians jogava, vovô colocava o jogo na TV. Não porque ele se importasse com futebol, mas porque ele queria que eu soubesse que Ricardo existia em algum lugar, mesmo que ele deliberadamente escolhesse não existir na minha vida. No entanto, eu nunca senti falta, porque vovó Leonor e vovô Carlos me deram tudo o que importava. Amor de verdade, o tipo que aparece todos os dias. Eles estavam em todas as peças da escola, em todos os jogos de futebol, em todas as competições de debate. Eles eram meus pais de todas as maneiras significativas. Quando vovó Leonor sofreu um derrame súbito e massivo, meu mundo acabou. Eu tinha 18 anos, prestes a começar a faculdade. E a mulher que definia minha existência simplesmente se foi. Vovô, em sua força profunda e silenciosa, nos carregou através daquela escuridão. E foi então que ele começou a falar comigo sobre seu trabalho, sobre justiça, sobre a imensa responsabilidade de empunhar o poder. E foi nessas conversas, tarde da noite, que decidi seguir seus passos na advocacia. Eu trabalhei incansavelmente, me formando com as mais altas honras na Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte, com vovô Carlos Radiante na primeira fila, enquanto meus pais simplesmente enviaram um cartão genérico pelo correio. Vovô, então, usou sua vasta influência para me ajudar a garantir uma vaga como promotor de justiça. E eu não desperdicei a oportunidade, subindo rapidamente na carreira, provando que eu era bom nisso. Aos 30 anos, eu estava processando casos complexos de crimes financeiros e corrupção que frequentemente chegavam às manchetes do Estado. Meus pais biológicos não tinham a menor ideia de nada disso, presumindo que eu ainda estava preso em algum emprego de escritório monótono, se é que pensavam em mim. Vovô se aposentou aos 77, alegando que tinha feito sua parte. Mas, na verdade, ele só queria tempo comigo. E nossos jantares de domingo se tornaram rituais sagrados e inegociáveis, onde ele me ensinava como ler as pessoas, dominar a estratégia de tribunal e manter a integridade em um sistema constantemente comprometido. Quando ele morreu pacificamente em seu sono, aos 87, o vazio familiar retornou. Mas desta vez, eu não era um garoto perdido de 18 anos. Eu era um homem de 32 anos que havia se tornado exatamente quem ele me criou para ser. A leitura do testamento aconteceu uma semana depois e eu esperava itens sentimentais, talvez alguns livros ou seu relógio favorito. Mas o que recebi foi tudo. A casa, todo o portfólio de investimentos, a apólice de seguro de vida é 3 milhões a Alice. Tudo o que ele passou décadas construindo, deixado unicamente para mim, junto com uma carta selada, contendo uma provisão muito específica. Meu querido Otávio, começava a carta. Você está lendo isso porque eu me fui, mas meu amor por você continua. Você é a maior alegria da minha vida. Eu lhe deixo tudo porque você mereceu, não pelo sangue, embora você seja meu sangue, mas por estar presente, por me amar e amar sua avó quando outros não podiam se dar ao trabalho. Seus pais fizeram a escolha deles há muito tempo. E esta, meu rapaz, é a minha. Seja forte. Eu não me senti triste ao ler. Senti-me validado, lágrimas de absoluta confirmação escorrendo pelo meu rosto. Então a advogada, doutora Érica Lacerda, me entregou o envelope final, cheio de documentação meticulosa, extratos bancários provando que vovô havia dado à Vitória $3.000 mensais, começando quando eu era um bebê, continuando por mais de 20 anos, totalizando mais de 800 mil.
Junto havia e-mails dela exigindo mais dinheiro, mensagens de texto prometendo visitar e depois cancelando de última hora. E cartas de Ricardo implorando por capital para sua última série de empreendimentos fracassados. Um rastro de papel abrangente detalhando sua negligência e sua ganância. Érica confirmou que vovô havia antecipado que eles contestariam o testamento e me queria armado com a prova. Um movimento estratégico final do homem que foi um justiceiro até em sua morte. Ele foi esperto, porque exatamente 30 dias depois, meu advogado, Dr. Daniel Goldfarb, ligou para me informar que Vitória e Ricardo haviam entrado com um processo alegando vício de consentimento, pintando o vovô como um velho incompetente e alegando que eu o havia manipulado para roubar a parte deles. Eu realmente ri alto, bem no meio de um caso complexo de fraude de valores mobiliários que eu estava processando. A ironia era quase insuportável. Eles cometeram o erro fundamental de presumir que eu ainda era o bebê abandonado, presumindo que eu seria fácil de intimidar. Mas eles não tinham ideia. Eu passei a última década processando pessoas que pensavam estar acima da lei. Eles não tinham ideia de que o pai deles, meu avô, havia me preparado perfeitamente para exatamente este momento. E o mais importante, eles definitivamente não sabiam quem era o juiz David Monteiro. O que me trouxe de volta àquele tribunal, aquele momento de reconhecimento agudo, porque o juiz David Monteiro tinha sido assessor do vovô Carlos 23 anos atrás, antes de ascender à magistratura. Ele sabia precisamente ante quem eu era. Ele sabia que eu era um promotor de justiça sênior. Ele sabia o que o vovô significava para mim. E ele absolutamente sabia que as pessoas me processando eram as mesmas pessoas que nunca se deram ao trabalho de visitar um homem moribundo. O advogado de Vitória, um cara chamado Stanley Matarazzo, especializado em manipular emoções quando os fatos estavam ausentes, levantou-se. O juiz revelou seu relacionamento anterior com o desembargador Magalhães, perguntando se havia alguma objeção. Ricardo e Vitória sussurraram freneticamente com Stanley, parecendo em pânico. Mas finalmente, Stanley, em um momento de pura arrogância, anunciou: sem objeções, meritíssimo. O juiz Monteiro simplesmente assentiu. Então, prossigamos. Senhor Matarazzo, sua declaração de abertura. E assim, a batalha pela verdade começou. Crescer na casa dos meus avós era como existir em um universo completamente diferente do mundo superficial que meus pais habitavam. E continua sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Minha memória mais antiga e clara é de ter 4 anos, em pé em um banquinho na cozinha da vovó Leonor, fazendo bolo de chocolate. E ela sempre me deixava colocar cobertura de brigadeiro demais. Nunca frustrada, apenas rindo e dizendo que os melhores bolos tinham amor extra e chocolate extra. Vovô às vezes chegava em casa, ainda vestindo sua toga, me pegava no colo, com farinha no cabelo e tudo, e perguntava sobre o meu dia, como se eu fosse a pessoa mais fascinante do mundo, ouvindo minhas histórias sobre formigas ou desenhos tão seriamente como se eu estivesse apresentando argumentos orais perante o Tribunal de Justiça. Eles nunca, jamais, falaram mal dos meus pais para mim. Quando eu perguntava por que mamãe e papai não moravam conosco, a vovó simplesmente dizia que eles estavam ocupados com coisas importantes. Uma história em que acreditei por anos. Porque crianças confiam nas pessoas gentis que lhes contam coisas. Mas eu não era bobo. Eu notava como os pais de outras crianças apareciam nos eventos da escola, e os meus não. Como amigos falavam sobre noites de jogos em família, enquanto eu estava com pessoas que iam para a cama às 20h. Como os cartões de aniversário de Vitória e Ricardo chegavam semanas atrasados com mensagens genéricas que poderiam ter sido escritas para qualquer um. A primeira vez que a verdade perfurou a gentileza foi quando eu tinha 7 anos, no concerto de Natal,
onde eu tinha um solo que pratiquei por semanas. Vovó e vovô sentaram-se na primeira fila, torcendo mais alto. Mas quando vi minha amiga Clara abraçando seus pais, depois olhei para meus avós e perguntei por que meus pais não tinham vindo. O rosto da vovó fazia aquela familiar e triste tentativa de sorriso, dizendo que eles simplesmente não conseguiram desta vez. Mas eu tinha ouvido o telefonema dela com Vitória na semana anterior. O silêncio tenso, a desculpa sobre a festa de fim de ano da equipe de Ricardo. E depois disso, parei de perguntar. Vovô me ensinou xadrez quando Jônio tinha 8 anos, passando todas as tardes de domingo no tabuleiro, me ensinando estratégia e me forçando a pensar 3 lances à frente, nunca me deixando ganhar, o que inicialmente me irritou até que eu finalmente o venci legitimamente aos 12. E ele ficou tão orgulhoso que ligou para todos que conhecia. Vovó me ensinou jardinagem. Tínhamos nossa própria seção do quintal, onde cultivávamos tomates, ervas e flores. E ela me ensinou como a paciência e o cuidado gentil e consistente criavam coisas bonitas. Uma lição de vida profunda escondida na horticultura. Eles compareceram a tudo: jogos de futebol, recitais de dança, torneios de debate. Vovô literalmente limpando sua agenda no tribunal. Vovó fazendo lanches elaborados e cartazes. A torcida deles era mais alta do que a de quaisquer outros pais. Um entusiasmo puro que antes me envergonhava, mas que agora eu daria qualquer coisa para ouvir mais uma vez. Vitória e Ricardo mantinham sua agenda mecânica, 2 vezes por ano, às vezes trazendo presentes caros que pareciam transacionais, como dever cumprido, roupas de grife que eu nunca usei, eletrônicos que eu não precisava. Coisas que provavam que eles gastaram dinheiro para justificar sua ausência. Lembro-me de um Natal, quando eu tinha 10 anos. Vitória ela apareceu com um casaco de pele, grudada no telefone o tempo todo, mal olhando para mim enquanto entregava um tablet, embrulhado, que eu já tinha ganhado do vovô. Quando tentei dizer a ela, ela dispensou com desdém. Bem, agora você tem 2. Dê um para um amigo. Tanto faz. Vovó encontrou meu olhar do outro lado da sala, o maxilar cerrado, mas ela apenas veio, me abraçou forte e sugeriu que fôssemos verificar o bolo, sussurrando. Algumas pessoas demonstram amor com presentes. Algumas demonstram amor estando presentes. E um importa infinitamente mais. Ricardo era pior, evitando o interior da casa completamente, sentando no carro, buzinando até Vitória sair. E nas poucas vezes que o vovô o convenceu a entrar, a tensão era insuportável, porque o vovô tinha tolerância zero por seu comportamento de caloteiro. Eu tinha 12 anos quando ouvi a discussão que cristalizou tudo. Ricardo tinha deixado Vitória e vovô o encontrou na porta, afirmando baixinho: um dia, Otávio será adulto e ele vai se lembrar de quem apareceu para ele. Você ainda tem tempo de mudar o que ele lembra. Ricardo teve a audácia de rir, zombando. Guarde o sermão, meritíssimo. Vitória e eu estamos bem. Otávio está sendo cuidado. É isso que importa. O rosto do vovô ficou duro como pedra. Cuidado? É isso que você acha que é ser pai? Assinar cheques? Eu criei minha filha. Eu estive em todos os jogos, em cada recital. Ela escolheu abandonar o filho dela. Não se atreva a sugerir que eu sou o fracasso aqui. Ricardo acelerou e nunca mais tentou entrar na casa. À medida que fui crescendo, parei de me importar. Aos 15, aceitei que eles não eram meus pais, apenas pessoas com quem eu compartilhava DNA. Eu me destaquei na escola, e vovô Carlos analisava meus boletins como se fossem petições do tribunal. Notas máximas garantiam jantar no meu restaurante favorito. Vitórias em torneios de debate
garantiam viagens a Brasília para assistir às sessões no Supremo Tribunal Federal. Ele fez a educação parecer primordial. Quando entrei na Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa integral, vovó Leonor chorou lágrimas de felicidade. Vitória mandou uma mensagem de 2 palavras: bom trabalho. A faculdade foi a primeira vez que fiquei longe e ligava para eles todo domingo. Vovó compartilhando detalhes mundanos sobre seu jardim e vizinhos. Vovô perguntando sobre minhas aulas e se eu estava sendo desafiado o suficiente. No 2º ano, vovó teve o derrame massivo e recebi a ligação na aula. A voz do vovô, pequena e quebrada. Ela se foi, Otávio. Ela se foi. Dirigi às 6 horas de Belo Horizonte, de ir para casa sem parar. Lágrimas, embaçando-se a estrada, encontrando o salvovô sentado no jardim dela, no escuro, agarrando os bulbos de tulipa que ela nunca terminou de plantar. E apenas ficamos lá sentados juntos até o sol nascer. Vitória e Ricardo vieram ao funeral, ficaram apenas para a cerimônia e saíram imediatamente. Não ofereceram ajuda com os arranjos ou para organizar as coisas da vovó. Apareceram apenas o tempo suficiente para serem vistos e desapareceram novamente. E esse foi o momento em que parei de dar desculpas para o egoísmo frio e fundamental deles. Vovô e eu aprendemos a viver sem ela. Os jantares de domingo se tornaram nossa âncora, ele me ensinando tudo o que sabia sobre a lei, sobre os casos que o assombravam, o peso da decisão de um juiz. A lei deveria ser cega, ele me disse durante uma pizza-noite. Mas as pessoas que a interpretam não são. Trazemos nossos preconceitos e humanidade para cada decisão. O truque é saber quando essa humanidade o torna mais justo ou simplesmente parcial. Eu absorvi cada palavra. E quando ele olhou para mim, com quase 23 anos, e disse: "Você vai ser um juiz um dia, Otávio. Você tem aquela coisa que não pode ser ensinada. Integridade. A capacidade de ver o que é certo." Eu sabia que ele estava falando sério. Nós nos tornamos parceiros de sobrevivência. 2 pessoas que entendiam a perda e escolheram carregá-la juntas, preenchendo a casa vazia com memórias e conversas ligadas por um entendimento tácito de que éramos tudo aquilo que restava um ao outro. A faculdade de Direito foi brutal, mas o pensamento do legado do vovô me manteve firme e me formei com as mais altas honras. Ele gravando tudo da primeira fila. Meus pais, previsivelmente ausentes, enviando um cartão. Conseguir o cargo de promotor de justiça logo após a formatura foi devido à sua influência, fazendo ligações, atestando por mim, garantindo que eu não desperdiçaria a oportunidade. E eu não desperdicei, trabalhando mais do que ninguém, enfrentando fraudes financeiras complexas e casos de corrupção política, desenvolvendo uma reputação implacável. O trabalho me consumia, mas o jantar de domingo com o vovô permanecia sagrado. Uma constante, não importava o quão exausto eu estivesse. Vitória ligou uma vez, quando eu tinha 28 anos, pedindo ajuda legal com uma das muitas disputas comerciais fracassadas de Ricardo. Eu disse a ela que eu era um promotor criminal, não cível, e não ajudaria Ricardo de qualquer maneira. Desliguei quando ela me chamou de ingrato. Vovô se desculpou por dar a ela meu número, mas eu simplesmente disse a ele que ela perdeu o direito a forçar informações sobre minha vida há muito tempo. Quando fiz 30 anos, vovô me deu uma pequena festa, e o juiz Dave Monteiro, ex-assessor do vovô, estava lá, me dizendo o quão incrivelmente orgulhoso o vovô estava do que eu havia me tornado. Ele me salvou, confessei ao juiz Monteiro naquela noite. Eles me deram tudo. O juiz Monteiro assentiu, acrescentando: "Não se lamente pelo que você passou.
Se eles tivessem criado você, você seria uma pessoa completamente diferente, e não uma melhor. Eu finalmente entendi o puro sacrifício que o vovô fez, desistindo de seus anos de aposentadoria fácil por um bebê, uma criança pequena, um adolescente mal-humorado, mas nunca reclamando, sempre presente. Vitória ressentia nossa proximidade, vendo o amor dele, por mim, como um amor diminuído por ela. Incapaz de entender que o amor não é finito. Ele se aposentou aos 77, pronto para ser apenas uma pessoa, mas sua saúde declinou. Comecei a visitá-lo mais do que apenas aos domingos, trazendo o jantar, garantindo que ele tomasse seus remédios, passando noites em silêncio confortável. Simplesmente estar junto era o suficiente. Criar você foi o maior privilégio da minha vida, disse ele uma noite, sua expressão suave. Sua avó e eu pudemos ser pais 2 vezes. E honestamente, a segunda vez foi melhor, porque você tornou fácil amar você. Eu não te salvei, disse ele. Nós apenas te amamos. Você se salvou decidindo quem queria ser, apesar de tudo. Mesmo quando Vitória ligava, principalmente por dinheiro, vovô dava. Porque ele era o pai dela, agarrando-se a ter esperança de que ela um dia descobriria o que realmente importava. Essa esperança, ele admitiu, era mais importante do que o dinheiro. A próxima testemunha de Stanley me surpreendeu. Dr. Elias Viana, um psiquiatra que nunca havia conhecido o vovô. Eles estavam realmente tentando o ângulo da incompetência. Movimento ousado, considerando quantas pessoas poderiam testemunhar o contrário. Dr. Viana, com base nos registros médicos, o senhor pode falar sobre o estado mental do desembargador Magalhães em seu último ano. Com base nos registros, o desembargador Magalhães mostrou sinais de depressão após a morte de sua esposa. A depressão em pacientes idosos pode levar a julgamento prejudicado, particularmente em relação a relacionamentos e decisões financeiras. Então, ele poderia ter sido indevidamente influenciado? É possível. Indivíduos idosos passando por depressão relacionada ao luto são vulneráveis à sugestão, especialmente de cuidadores que veem regularmente. Daniel levantou-se para o contra-interrogatório. Dr. Viana, o senhor nunca conheceu o desembargador Magalhães, correto? Nunca o avaliou, falou com ele ou o observou em qualquer capacidade. Estou baseando minha opinião nos registros médicos. Registros médicos que mostram check-ups padrão com resultados normais para um homem de sua idade. Sim, mas a depressão, onde nesses registros a depressão é diagnosticada? Dr. Viana folheou os papéis. Não está explicitamente declarado, mas dadas as circunstâncias. Então, o senhor diagnosticou um homem que nunca conheceu, com uma condição não presente em seus registros médicos, e usa esse diagnóstico imaginário para questionar sua competência mental. Estou oferecendo uma opinião profissional. Baseada em nada, disse Daniel. Sem mais perguntas. Stanley parecia confuso. Ele chamou uma vizinha que disse que o vovô parecia retraído nos últimos anos, e uma prima distante que alegou que o vovô uma vez disse que gostaria que Vitória visitasse mais. Nenhum dos depoimentos ajudou muito o caso deles. Então, nossa vez, Daniel chamou o desembargador Jorge Valença, que serviu no Tribunal de Justiça com o vovô. Desembargador Valença, o senhor trabalhou com o desembargador Magalhães por mais de 20 anos. O senhor observou algum declínio em suas faculdades mentais? Absolutamente não, disse o desembargador Valença com firmeza. Carlos esteve afiado até o fim. Almoçávamos regularmente, discutíamos teorias jurídicas complexas, debatíamos casos atuais. Sua mente estava tão clara aos 87 quanto aos 60. Ele discutiu seus planos de herança? Sim. Ele me disse que estava deixando tudo para Otávio. Disse que ele mereceu através de anos de devoção. Ele foi muito claro. Sem confusão, sem coerção,
Apenas um pai garantindo que a pessoa que realmente cuidou dele fosse cuidada. Daniel chamou mais 3 testemunhas, todos amigos próximos. Todos testemunharam a agudeza mental do vovô. Todos confirmaram que ele discutiu seu testamento abertamente e foi completamente intencional. Então Daniel chamou a advogada que redigiu o testamento do vovô. Érica Lacerda tinha sido sua advogada de sucessões por 30 anos. Senhora Lacerda, nos guie pela criação do testamento final do desembargador Magalhães. Ele me contatou 2 anos antes de sua morte. Queria atualizar tudo. Nos encontramos várias vezes. Ele foi muito específico. Queria que Otávio herdasse tudo. Queria que a mesada de Vitória fosse encerrada. Ele antecipou que isso poderia ser contestado. Então incluiu linguagem, afirmando sua sã consciência e intenções claras. Ele parecia confuso ou coagido. De modo algum. Ele foi metódico. Trouxe documentação para apoiar suas decisões. Não queria ambiguidades. Que tipo de documentação? Registros do apoio financeiro que ele deu à Vitória ao longo dos anos. Calendários mostrando a frequência de visitas. Ele queria garantir que, se isso fosse a tribunal, a verdade ficasse clara. Stanley não tinha nada no contra-interrogatório. Érica Lacerda era inabalável. Quando o tribunal suspendeu a sessão do dia, cruzei o olhar com minha mãe. Ela desviou o olhar rapidamente. Bom, ela deveria estar desconfortável. Amanhã eu testemunharia. Amanhã eu finalmente diria tudo o que quis dizer por 32 anos, sob juramento, nos autos, com um juiz que sabia a verdade. Acordei cedo, os nervos à flor da pele, mas não de medo, de antecipação. Hoje eu finalmente contaria minha verdade, e eles teriam que sentar lá e ouvir. Sob juramento. Nos autos. Com um juiz que entendia. Vesti-me com cuidado. Terno azul marinho, joias simples, cabelo bem cortado. Profissional, crível. Alguém que ganhou cada centavo. Daniel me encontrou no tribunal. Pronto? Mais do que pronto. Lembre-se, apenas diga a Sarah a verdade. Não deixe Stanley te irritar. Eu sorri. Eu processo criminosos para viver, Daniel. Eu sei como lidar com interrogatórios hostis. Justo. Ele riu. Vamos lá. O tribunal encheu rapidamente. A notícia voou, havia se espalhado. Vovô era muito conhecido. As pessoas estavam curiosas. O juiz Monteiro assumiu seu lugar. Sr. Goldfarb, chame sua próxima testemunha. Daniel levantou-se. A defesa chama Otávio Magalhães. Caminhei até o banco das testemunhas, levantei minha mão direita, jurei dizer a verdade. Finalmente, Daniel começou gentilmente. Otávio, conte ao tribunal sobre sua infância. Respirei fundo. Eu nasci quando minha mãe tinha 18 anos. Elwa e meu pai decidiram que não estavam prontos para a paternidade. Quando eu tinha 3 meses, eles me levaram para meus avós. O que era para ser temporário tornou-se permanente. Eles foram embora e raramente voltaram. Com que frequência eles visitavam? Quando eu era jovem, talvez 3 ou 4 vezes por ano. À medida que fui crescendo, menos. Na minha adolescência, 2 vezes por ano, com sorte. Natal e às vezes meu aniversário. Meu pai, ainda menos. Como isso te afetou? Aprendi cedo que não podia contar com eles. Mas eu tinha meus avós. Eles apareciam em tudo. Peças da escola, jogos de futebol, torneios de debate. Eles ajudavam com o dever de casa, me ensinavam a cozinhar, me levavam a museus. Eles eram meus pais de todas as formas que importavam. Vitória e Ricardo contribuíam financeiramente? Não, meus avós pagaram por tudo. Roupas, material escolar, faculdade, tudo.
Vitória e Ricardo pegavam dinheiro do meu avô, mas nunca deram nada. Daniel me guiou por toda a minha infância. Cada evento perdido, cada promessa quebrada, cada ligação não atendida. O Natal que Vitória passou no telefone. O Dia dos Pais que Ricardo não atendeu por 3 dias. Mantive minha voz firme, factual, não pedindo simpatia, estabelecendo um padrão. Quando sua avó morreu, o que aconteceu? Eu tirei um semestre de folga da faculdade para ficar com meu avô. Ele estava devastado. 60 anos de casamento. Eu não podia deixá-lo sozinho. Sua mãe ajudou. Ela veio ao funeral, saiu logo depois. Não ajudou com os arranjos. Não o visitou depois. Mudei-me para casa por 6 meses para garantir que ele estava bem. E depois, nós nos aproximamos mais. Eu ligava todos os dias, visitava todo domingo para jantar. Quando ele se aposentou, passamos ainda mais tempo juntos. Ele me orientou na minha carreira, me ensinou tudo sobre a lei. Ele era meu avô e meu melhor amigo. Minha voz falhou um pouco. Limpei a garganta. Quando você soube do testamento? Na leitura, uma semana depois que ele morreu. Fiquei chocado. Esperava itens pessoais. Não tinha ideia de que ele tinha se acumulado tanto. Certamente não sabia que ele planejava deixar tudo para mim. Você já discutiu o testamento com ele? Nunca. Ele nunca me contou seus planos. Acho que ele queria que eu o amasse, sem segundas intenções. O que eu fiz? O que você diria à acusação de que você o manipulou? Olhei diretamente para minha mãe. Eu passei 3 décadas aparecendo. Eu não o manipulei. Eu o amei. Há uma diferença. Daniel sentou-se. Agora vinha o contra-interrogatório de Stanley. Ele se levantou lentamente. Parecia que achava que tinha encontrado um ângulo. Senhor Magalhães, você testemunhou que via seus pais raramente, mas você não poderia ter procurado mais, tentado mais? Eu era uma criança durante a maior parte desse tempo. Respondi calmamente. Crianças não organizam visitas. Os pais, sim. Mas como adulto, percebi que eles não estavam interessados. Eles só ligavam quando precisavam de dinheiro. Apareciam apenas quando era conveniente. Parei de perseguir pessoas que não queriam ser pegas. Stanley andou. Você se pinta como devotado, mas não é possível que você tenha isolado seu avô da filha dele? Tornou-se indispensável para que ele deixasse o dinheiro para você? Eu não precisei isolá-lo. Eles se isolaram sozinhos. Meu avô tomou suas próprias decisões com base em quem realmente apareceu para ele. Você era ambicioso. Foi para a faculdade de Direito, tornou-se promotor, tudo com a ajuda dele, suas conexões. Você não o estava usando para avançar em sua carreira? Mantive a expressão neutra, apesar da raiva crescente. Meu avô me orientou porque ele queria, porque ele estava orgulhoso de mim, porque me ver ter sucesso lhe dava alegria. Isso não é manipulação. Isso é família. Stanley tentou ângulos diferentes. Sugeriu que eu envenenei o vovô contra Vitória. Sugeriu que eu mantive Vitória longe deliberadamente. Sugeriu que eu convenci o vovô a cortá-la. Eu derrubei todas as tentativas com respostas calmas e factuais. Não é verdade que você se beneficiou financeiramente de seu relacionamento com ele? Stanley tentou. De que forma? Ele pagou por sua educação, despesas de moradia, tudo. Sim, porque eu era neto dele e ele queria. Assim como ele deu à minha mãe mais de 800 mil ao longo de mais de 20 anos. A diferença é que eu estava realmente presente na vida dele. Eu não apenas peguei o dinheiro dele. Eu lhe dei meu tempo, meu amor, minha companhia. O que ela deu a ele? Objeção, Stanley gritou. Argumentativo. Deferido, disse o juiz Monteiro. Mas o ponto foi marcado. Stanley tentou recuperar o controle.
Vamos falar sobre o último ano dele. Você o visitava frequentemente. Alguns diriam, frequentemente demais. Você estava verificando seu estado mental, garantindo que ele não mudasse o testamento? Eu o visitava porque eu amava e ele estava sozinho. Se eu me importasse-te com o testamento, teria perguntado sobre ele. Eu nunca perguntei. Ele tomou suas decisões sem qualquer contribuição minha. Que conveniente, Stanley zombou. Senhor Magalhães, não é verdade que você sabia exatamente o que herdaria, que você passou anos se posicionando para este momento. Eu me inclinei levemente para a frente. Senhor Matarazzo, eu passei anos amando meu avô. Se a herança fosse minha motivação, eu desperdicei muito tempo. Eu poderia estar construindo minha própria riqueza em vez de jantar com um homem velho todo domingo. Mas eu o escolhi porque ele valia mais do que qualquer quantia de dinheiro. Algo que seus clientes nunca entenderam. O rosto de Stanley ficou vermelho, sem mais perguntas. Desci do banco e voltei ao meu lugar. Daniel inclinou-se. Você foi ótimo! Eu assenti, focado na minha mãe. Ela estava chorando. Lágrimas de verdade. Remorso genuíno ou percebendo que estava perdendo. Difícil dizer com vitória. O juiz Monteiro olhou para os dois advogados. Algo mais? Daniel levantou-se. Mais uma prova meritíssimo. Ele projetou imagens na tela. Fotografias da minha infância. Vovô nos meus jogos de futebol. Vovó no recital. Eu e vovô nas formaturas. Cada momento importante documentado. Notem quem está faltando, disse Daniel. Vitória e Ricardo. Não porque foram excluídos, mas porque escolheram não estar lá. Então, registros financeiros. Cada pagamento, a Vitória. Cada desculpa para precisar de mais dinheiro. Cada promessa de visita que ela quebrou. A evidência era esmagadora. O juiz Monteiro estudou tudo cuidadosamente. Eu vi o suficiente, ele finalmente disse. Suspenderemos a sessão até amanhã para as alegações finais e a sentença. Enquanto saíamos, me senti mais leve. Eu tinha dito tudo o que precisava. A verdade estava exposta. Agora, apenas esperávamos pela justiça. As alegações finais estavam marcadas para as 9. Mal dormi, mas não de preocupação, de antecipação. Estava quase acabando. De um jeito ou de outro, até amanhã, eu saberia se os desejos do vovô seriam honrados ou se meus pais reescreveriam a história com sucesso. O tribunal estava lotado quando chegamos. Disputas de herança não costumavam ser tão interessantes. Mas adicione um desembargador proeminente, um neto promotor e décadas de disfunção familiar. E de repente todos querem assentos na primeira fila. O juiz Monteiro assumiu seu lugar pontualmente. Senhor Matarazzo, suas alegações finais. Stanley levantou-se e lançou seu apelo final. Ele falou sobre o sangue falar mais alto, sobre como Vitória era filha do vovô e merecia consideração, sobre como eu era apenas o neto, como se amor e lealdade tivessem uma classificação inferior por causa de lacunas geracionais. O desembargador Magalhães era um homem sofrendo de um luto profundo, argumentou Stanley. Ele perdeu sua esposa de 60 anos. Ele estava vulnerável, deprimido, suscetível à influência. O réu se aproveitou dessa vulnerabilidade. Ele o isolou de sua filha. Ele se posicionou como seu único cuidador. Ele o manipulou para acreditar que ela era a única que se importava. Este testamento não é um reflexo dos verdadeiros desejos do desembargador Magalhães. É um reflexo da campanha calculada de Otávio Magalhães para herdar sua riqueza. Ele continuou assim por 20 minutos, construindo uma narrativa que não tinha base na realidade
mas soava convincente se você não conhecesse os fatos. Quando ele se sentou, Daniel levantou-se. Ele não precisava de firulas dramáticas. Os fatos falavam alto o suficiente. Meritíssimo, este caso é, na verdade, muito simples. O desembargador Magalhães foi uma mente jurídica brilhante que passou 40 anos tomando decisões cuidadosamente consideradas. Seu testamento não foi diferente. Ele deixou seu patrimônio para ser a pessoa que o mereceu, não por manipulação, mas por décadas de amor e presença consistentes. Daniel guiou o juiz através das evidências metodicamente. A documentação da negligência de Vitória. Registros financeiros mostrando que ela pegou centenas de milhares enquanto não dava nada. Testemunho dos colegas do vovô, confirmando sua clareza mental. O calendário, provando a ausência do casal. Os autores alegam que o desembargador Magalhães foi coagido, mas as evidências mostram que ele estava simplesmente fazendo escolhas lógicas baseadas no comportamento observado. Ele deu à sua filha todas as oportunidades, todas as chances de estar presente, todo o benefício da dúvida. Ela falhou em aparecer. Otávio Magalhães apareceu. Todos os dias. Isso não é manipulação, isso é devoção. Daniel fez uma pausa e, em seguida, fez um movimento arriscado. Meritíssimo. O senhor conheceu o desembargador Magalhães. O senhor foi assessor dele. O senhor viu seu caráter, sua integridade. O senhor acredita que ele era o tipo de homem que poderia ser manipulado por seu neto? Ou ele era o tipo de homem que tomava decisões baseadas em princípios e observação? Foi arriscado trazer o conhecimento pessoal do juiz para isso. Mas Stanley abriu essa porta quando não se opôs a que o juiz Monteiro ouvisse o caso. A expressão do juiz Monteiro permaneceu neutra. O tribunal fará um breve recesso para revisar as evidências e proferir uma decisão. Nós nos levantamos enquanto ele saía. Olhei para meus pais. Ricardo parecia entediado, checando o celular como se estivesse esperando por uma consulta no dentista. Vitória parecia ansiosa. Suas lágrimas anteriores no tribunal foram substituídas por uma preocupação genuína. Ela deveria estar preocupada. 30 minutos pareceram 3 horas. Finalmente, o oficial de justiça nos chamou de volta. O juiz Monteiro retornou com uma pasta grossa. Meu coração batia forte. Era agora. Eu revisei todas as evidências e testemunhos cuidadosamente. Ele começou. Este é um caso difícil porque envolve relações familiares que são complicadas e muitas vezes dolorosas. No entanto, meu papel não é julgar a qualidade dessas relações. Meu papel é determinar se o testamento do desembargador Magalhães deve permanecer como escrito. Ele olhou diretamente para meus pais. Os autores argumentam que o desembargador Magalhães foi indevidamente influenciado e estava mentalmente incompetente. As evidências não sustentam nenhuma das alegações. Múltiplas testemunhas atestaram sua clareza mental. Seus registros médicos não mostram declínio cognitivo. Sua advogada confirmou que ele foi metódico e intencional em seu planejamento sucessório. A alegação de vício de consentimento, coação, requer prova de que alguém controlou ou manipulou as decisões do testador. As evidências mostram o oposto. O desembargador Magalhães tomou suas decisões independentemente, com base em anos de observação. Vitória estava chorando de novo. Ricardo praguejou baixinho, mas o juiz Monteiro não havia terminado. O que as evidências mostram é um padrão. Um padrão de ausência pelos autores e presença pelo réu. Um padrão de tomada financeira pelos autores e responsabilidade financeira pelo réu. Um padrão de promessas quebradas pelos autores e compromissos mantidos pelo réu. O desembargador Magalhães não precisou ser manipulado para ver esse padrão. Ele o viveu por 32 anos. Meu peito se apertou.
Era isso. O tribunal considera que o testamento do desembargador Magalhães reflete suas verdadeiras intenções, que ele tinha capacidade testamentária e que não houve coação ou vício de consentimento. O testamento permanece como escrito. A petição dos autores é negada. Vitória soltou um soluço. Ricardo parecia zangado agora. Finalmente, prestando atenção. O juiz Monteiro continuou. Além disso, estou condenando os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência ao réu. Os autores moveram este caso sem mérito, causando despesas desnecessárias e sofrimento emocional. Eles arcarão com os custos deste litígio. Stanley levantou-se rapidamente. Meritíssimo, pedimos respeitosamente. Minha decisão está mantida, conselheiro. O martelo bateu com um som agudo que ecoou pelo tribunal silencioso. Sessão encerrada. Acabou. Assim. 32 anos de negligência não puderam ser apagados por um processo judicial. 32 anos de amor não puderam ser invalidados pela ganância. Os últimos desejos do vovô seriam honrados. E melhor ainda, meus pais teriam que pagar pelo privilégio de perder. Daniel apertou minha mão. Parabéns, Otávio. Eu assenti, incapaz de falar além da emoção que entupia minha garganta. Enquanto juntávamos nossos materiais, minha mãe se aproximou, o rímel escorrendo pelo rosto. Otávio, por favor, podemos conversar? Olhei para ela. Realmente olhei para ela. Ela estava chorando. Maquiagem borrada, parecendo mais velha do que seus 50 anos. Por um momento, quase senti algo. Não simpatia, exatamente. Mais como pena. Não há nada para conversar, Vitória. Eu sou sua mãe, disse ela desesperadamente, agarrando meu braço. Eu dei um passo para trás. Você é a mulher que me deu à luz. Minha mãe era Leonor Magalhães. Meu pai era Carlos Magalhães. Eles ganharam esses títulos por estarem presentes. Você é apenas Vitória, uma estranha que pegou o dinheiro do meu avô por 30 anos e agora quer mais. Por favor, ela sussurrou. Eu cometi erros, mas ainda sou sua mãe. Não, eu disse com firmeza. Você teve todas as chances de ser minha mãe. Todo aniversário, todo Natal, todo domingo, por 32 anos. Você escolheu não aparecer. Você não pode reivindicar esse título agora só porque há dinheiro envolvido. Ela tentou me alcançar novamente. Eu me afastei mais. Não entre em contato comigo novamente. Não ligue. Não apareça na minha casa. Não mande cartas ou e-mails. Acabamos. Estamos acabados desde que eu tinha 3 meses de idade. Isso apenas torna oficial. Saí do tribunal com Daniel. Atrás de mim, ouvi Vitória soluçando. A voz raivosa de Ricardo, dizendo a ela para se recompor. Mas eu não olhei para trás. Nenhuma vez. Pela primeira vez na minha vida, me senti completamente livre. Livre de esperar que eles mudassem. Livre de me perguntar se eu era o suficiente. Livre de carregar o peso de seus fracassos. Vovô tinha me dado um último presente. Ele provou que eu não estava errado. Que o amor importa mais que o sangue. Que aparecer importa mais do que se exibir. Que eu merecia tudo o que recebi, porque ganhei através de anos de presença simples e consistente. A primeira coisa que fiz depois de sair do tribunal foi visitar o túmulo do vovô. Sentei-me na grama, ao lado de sua lápide, ao lado da vovó. As tulipas que plantei meses atrás estavam florescendo. Nós vencemos, eu disse baixinho. Eles tentaram tentaram reescrever a história, mas a verdade apareceu. Seus desejos serão rodados. O vento sussurrou por entre as árvores. Gosto de pensar que era ele me reconhecendo, me dizendo que estava orgulhoso,
que ele sabia que eu lutaria por ele da mesma forma que ele sempre lutou por mim. Fiquei lá por muito tempo, chorando um pouco, rindo um pouco, agradecendo a ambos por me salvarem quando meus pais não puderam se dar ao trabalho. Prometendo honrar seu legado, usar a herança com sabedoria, viver o tipo de vida da qual eles se orgulhariam. Quando o sol se pôs, finalmente me levantei para sair, mas não antes de plantar mais bulbos de tulipa ao redor de suas lápides. Um lembrete de que o amor perdura, que ele cresce de volta a cada primavera, que ele sobrevive, mesmo quando as pessoas que amamos se foram. Dirigi para casa naquela noite sentindo-me mais leve do que em meses. A justiça havia sido feita. A verdade havia prevalecido, e eu poderia finalmente seguir em frente mente sem olhar para trás. Ou assim eu pensava. Porque a vida tinha mais algumas surpresas reservadas. 6 meses após o veredito, a vida havia se estabelecido em um novo ritmo. Trabalho, academia, ocasionalmente encontrar amigos para jantar, principalmente apenas existindo no espaço que eu havia criado para mim. A herança estava investida com segurança, crescendo silenciosamente enquanto eu continuava trabalhando, porque o trabalho importava mais do que o dinheiro jamais poderia. Então, em uma manhã de sábado, minha campainha tocou. Eu não estava esperando ninguém. Pelo olho mágico, vi uma mulher na casa dos 60 anos que não reconheci. Abri a porta com cautela. Posso ajudar? Otávio Magalhães? Ela perguntou. Sim. Eu sou Brenda Diniz. Fui vizinha do seu avô por 30 anos. Lembrei-me vagamente dela. A mulher que encontrou a vovó depois do derrame. Claro. Por favor, entre. Ela me seguiu para dentro, segurando um envelope grande. Eu deveria ter vindo antes, mas não tinha certeza se era o meu lugar. Depois do julgamento, porém, senti que você precisava ver isso. Ela me entregou o envelope. Dentro havia cartas, dezenas delas, todas com a caligrafia do vovô, endereçadas à Vitória, mas nunca enviadas. Eu as encontrei quando ajudei a limpar o escritório dele depois que ele morreu, explicou Brenda. Seu avô me pediu para ajudar a organizar seus papéis. Estavam em uma gaveta marcada como não enviadas. Eu li algumas. Espero que não se importe, mas eu precisava saber o que eram antes de entregá-las a você. Puxei a primeira carta, datada de 20 anos atrás. Querida Vitória, começava. Estou escrevendo isso porque não consigo dizer na sua cara sem que a raiva apareça. Otávio teve seu concerto de Natal hoje. Ele foi maravilhoso. Ele continuava olhando para a plateia, procurando por você. Observei o rosto dele cair quando percebeu que você não estava lá. Quantas mais vezes terei que assistir ao coração do meu neto se partir porque você não pode se dar ao trabalho de aparecer? Li mais cartas, cada uma documentando outro momento perdido, outra promessa quebrada, outra tentativa do vovô de entender por que sua filha havia se tornado alguém que ele não reconhecia. Algumas eram raivosas, algumas tristes, todas comoventes. Uma carta, datada de apenas 2 anos antes de sua morte, se destacou. Vitória, eu lhe dei mais de 600 moelos nos últimos 20 anos. Eu dizia a mim mesmo que estava ajudando você a se estabilizar, ajudando você a construir uma vida. Mas estou começando a perceber que estou apenas permitindo sua recusa em crescer. Vou continuar com os pagamentos mensais porque você é minha filha e não consigo cortá-la completamente. Mas cansei do dinheiro extra. Cansei de resgatar Ricardo de seus fracassos. Cansei de fingir que isso é ajuda, quando na verdade está apenas prolongando sua dependência. Espero que um dia você entenda que o maior presente que eu já lhe dei não foi dinheiro. Foi Otávio. Você o deu para mim e ele me salvou depois que sua mãe morreu. Ele deu um propósito à minha vida novamente.
Eu só queria que você pudesse ver o que eu vejo quando olho para ele. Eu queria que você pudesse ver o que está perdendo. Baixei as cartas, as lágrimas escorrendo. Brenda me entregou um lenço. Eu achei que você deveria saber, disse ela baixinho. Ele te amava tanto. E ele nunca parou de esperar que Vitória mudasse, mesmo sabendo que ela não mudaria. Por que ele não as enviou? Perguntei. Acho que ele precisava escrevê-las, mas sabia que não mudariam nada. Sua mãe era quem era. Ele aceitou isso, mesmo que não gostasse. Depois que Brenda saiu, passei horas lendo cada carta. Elas eram uma crônica da luta interna do vovô entre amar sua filha e aceitar suas limitações, entre querer ajudar e reconhecer quando a ajuda se tornava permissividade. As cartas também revelaram outra coisa. Quanta alegria eu lhe trouxe. Quão orgulhoso ele estava de cada conquista. Quão grato ele se sentia por o fracasso de Vitória como mãe lhe dar uma segunda chance na paternidade. Eu me sinto culpado às vezes, dizia uma carta. Culpado por estar feliz por ela ter deixado você conosco. Culpado por a ausência dela ter me dado algo precioso. Mas não consigo me arrepender de ter você na minha vida, Otávio. Você é o maior presente de que eu nunca pedi. Liguei para Daniel. Encontrei cartas que o vovô escreveu para Vitória, mas nunca enviou. O que elas dizem? Tudo o que provamos no tribunal, mas mais pessoal, mais cru. Daniel, ele documentou tudo. Não apenas para fins legais. Ele documentou para fazer sentido para si mesmo. Parece com ele, disse Daniel. Metódico até em sua dor. Devo mostrá-las à Vitória? Perguntei. Por que você faria isso? Eu não sei. Talvez para que ela entenda o quanto o machucou, o quanto ela perdeu. Daniel ficou quieto por um momento. Otávio, ela já sabe. No fundo, ela sabe. Mostrar essas cartas a ela não vai mudar nada. Só vai fazer você sentir que precisa gerenciar a culpa dela. Esse não é o seu trabalho. Ele estava certo. A culpa de Vitória era dela para carregar, não minha para aliviar. Guardei as cartas para mim. Adicionei-as à caixa de coisas do vovô que eu havia guardado. Elas eram a prova de seu amor, sua luta, sua escolha final de priorizar a pessoa que o priorizou. Uma semana depois, encontrei o juiz Monteiro em uma conferência jurídica. Otávio, ele me cumprimentou calorosamente. Como você está aguentando? Estou bem, eu disse honestamente. Muito bem. Fico feliz. Aquele julgamento foi difícil, mas necessário. Seu avô teria se orgulhado de como você lidou com a situação. Juiz Monteiro, posso lhe perguntar uma coisa? Claro. O senhor alguma vez conversou com o vovô sobre Vitória, sobre a situação? Ele assentiu lentamente. Muitas vezes. Ele lutava com isso. A amava, mas não gostava de quem ela havia se tornado. Ele se sentia culpado por isso também, como se tivesse falhado como pai. Ele não falhou, eu disse com firmeza. Ele fez tudo certo. Ela apenas fez escolhas diferentes. Eu disse a ele exatamente isso, respondeu o juiz Monteiro. Várias vezes. Mas os pais carregam a culpa de maneiras que nem sempre podemos entender. O importante é que ele nunca deixou essa culpa sobrepor seu julgamento. Ele via claramente de quem merecia o quê. É por isso que o testamento dele se manteve no tribunal. Foi baseado em observação e fatos, não em emoção. Essa conversa ficou comigo. Vovô havia lutado mais do que eu imaginava, mas no final, ele fez a escolha certa. Não a escolha fácil, a escolha certa. Naquela noite, redigi meu próprio testamento. Eu tinha apenas 32 anos, mas o julgamento me ensinou a importância da documentação clara. Deixei tudo para instituições de caridade
que o vovô apoiava, fundos de educação, programas de assistência jurídica para crianças vulneráveis. Nada para Vitória ou Ricardo. Não por despeito, mas porque eles já haviam tirado o suicídio suficiente. Eu também escrevi uma carta para ser aberta só após minha morte, explicando meu raciocínio, assim como o vovô havia feito. Não porque eu devesse explicações a alguém, mas porque eu queria que o registro ficasse claro. Eu queria que as pessoas futuras entendessem que minhas escolhas foram intencionais, baseadas em princípios e observação, não em manipulação ou amargura. Os meses continuaram passando. As estações mudaram. A vida seguiu em frente. Tornei-me promotor de justiça sênior na minha divisão. Comecei a orientar promotores mais jovens. Mantive a tradição do jantar de domingo, embora agora com amigos em vez do vovô. Diferente, mas ainda sagrado. E lentamente, muito lentamente, comecei a me sentir como eu mesmo, novamente. Não a pessoa definida por pais, ausentes ou avós devotados. Apenas eu, Otávio, construindo uma vida em meus próprios termos. 1 ano após o veredito, algo verdadeiramente inesperado aconteceu. Foi-me oferecido oficialmente um cargo de juiz. Aos 33 anos, assumir a magistratura me tornou um dos juízes mais jovens já nomeados no estado, um fato que o gabinete do governador enfatizou pessoalmente de quando ligaram. Seu histórico como promotor de justiça é excepcional, Magalhães, afirmou o governador. Tenho certeza de que seu avô estaria orgulhoso. Ele teria me dito que eu era muito jovem, que precisava de mais experiência. Respondi honestamente, um pequeno sorriso tocando meus lábios. Mas eu aceito. O processo de nomeação foi rigoroso, envolvendo intensas verificações de antecedentes, múltiplas entrevistas e audiências públicas. Durante uma audiência televisionada, um senador previsivelmente mencionou o processo judicial. Senhor Magalhães, o senhor esteve envolvido em um litígio contencioso com seus pais sobre o patrimônio de seu avô. Algumas pessoas questionam se isso demonstra falta de valores familiares. Como o senhor responde? Olhei diretamente para a câmera, mirando minha resposta não apenas no senador, mas em todos que já se sentiram abandonados. Eu respondo que valores familiares significam valorizar as pessoas que consistentemente aparecem para você. Meus avós demonstraram verdadeiros valores familiares ao criar uma criança que não era sua responsabilidade imediata. Eles apareceram em todos os eventos, apoiaram todos os objetivos e amaram incondicionalmente. Essa é a definição de valores familiares. Meus pais biológicos demonstraram o oposto. O direito sem a presença. O processo nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre honrar os desejos de um homem que ganhou respeito através de 40 anos de serviço judicial e 32 anos de dedicação como avô. Foi sobre defender a verdade dele. A sala ficou inicialmente em silêncio, mas então uma onda de aplausos irrompeu. A nomeação foi aprovada. Juiz Otávio Magalhães. O legado do vovô tinha um novo começo. No meu primeiro dia na magistratura, garanti que o espírito do vovô estivesse presente. Os funcionários do cartório, conhecendo a história, encontraram sua toga judicial original no depósito, limpa e passada para mim. Era muito grande, pendendo pesadamente sobre meus ombros, um peso simbólico que eu carregava de bom grado, sentindo sua força silenciosa no tecido. Meu primeiro caso foi uma disputa de guarda devastadora. Pais lutando venenosamente por uma criança de 5 anos, ambos alegando que o outro era ser inadequado. Ouvindo o depoimento, vi o fantasma do meu eu mais jovem naquela criança assustada, presa entre adultos, cujas decisões eram alimentadas por orgulho e raiva, em vez de amor. Quando dei minha sentença, olhei diretamente para os pais, minha voz firme. Esta criança não pediu para nascer
em meio ao conflito de vocês. Esta criança merece pais que apareçam, que priorizem suas necessidades acima de seus próprios egos, que entendam que o amor é uma demonstração contínua através da ação, não um título reivindicado pela biologia. Estou ordenando a guarda compartilhada com aconselhamento obrigatório de coparentalidade. E estou nomeando um curador especial para a criança. Faço isso porque as crianças se lembram de quem apareceu para elas. Elas se lembram de quem as fez sentir seguras. Elas se lembram de tudo. Vocês devem garantir que o que elas lembrem seja amor, não guerra. Meu assessor me disse mais tarde que a sentença foi poderosa. Eu simplesmente reconheci que era pessoal, mas fundamentalmente verdadeira. A notícia se espalhou rapidamente. O juiz Magalhães não tolerava egoísmo parental. Minha pauta ficou saturada de casos de direito de família, disputas de herança e batalhas de guarda. Apliquei os mesmos princípios inflexíveis a cada decisão. Ações importam, presença importa, consistência importa. E a biologia não garante precisamente nada. 6 meses após minha nomeação, um caso de herança espelhando minha própria história pousou na minha mesa. Filhos adultos contestando o testamento do pai, que deixava tudo para sua cuidadora de longa data. Os detalhes eram assustadoramente idênticos. Coação alegada pelos filhos ausentes, devoção alegada pela cuidadora. Eu imediatamente me declarei suspeito devido ao conflito óbvio, mas não antes de chamar ambos os advogados em meu gabinete. Estou me declarando suspeito neste caso por causa de experiência pessoal, informei. Mas oferecerei este conselho. Certifiquem-se de que suas evidências mostrem um padrão de presença consistente. Esse é o único fator que importa acima de todos os outros em casos como este. Não biologia, não expectativas. Presença. O caso foi redistribuído e a decisão subsequente, para minha tranquila satisfação, espelhou o resultado do meu próprio julgamento. A cuidadora venceu. Os filhos perderam. As consequências estavam sendo entregues. Com o passar dos anos, minha reputação se solidificou. O juiz Magalhães era conhecido por ser justo, mas implacavelmente firme. Ele valorizava a verdade acima da conveniência e protegia os vulneráveis, tomando decisões baseadas em evidências e princípios, nunca em emoção. 3 anos depois que assumi a magistratura, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra meu bom senso, atendi. Era Ricardo. Otávio, preciso falar com você. É sobre a Vitória. Ela está doente. Problemas cardíacos. E ela está perguntando por você. Permaneci totalmente neutro. Quão doente? Os médicos dizem meses, talvez 1 ano. Sinto muito que ela esteja doente, Ricardo, mas não irei visitá-la. Ela é sua mãe, ele pressionou, o desespero surgindo em sua voz. Não, ela não é. Já passamos por isso. Ela fez as escolhas dela e eu fiz as minhas. Ela tem arrependimentos, ele sussurrou. Tenho certeza que sim. O arrependimento é fácil quando você está enfrentando as consequências. Diga a ela que espero que encontre paz, mas não farei parte desse processo. Esse é um trabalho para a família que ela escolheu. Você realmente é frio, ele acusou. Eu sou honesto, Ricardo. Há uma vasta diferença. Adeus. Desliguei e bloqueei o número imediatamente. Senti uma leve pontada residual de culpa, mas a culpa não me obrigaria a desfazer 33 anos de abandono. A doença dela não apagou essa história. O trabalho preencheu os anos seguintes. 5 anos depois que assumi a magistratura, Vitória morreu. Ricardo enviou um e-mail breve e sem emoção. Deletei instantaneamente. Não compareci ao funeral, não mandei flores, nem procurei Ricardo. Ela era uma estranha biológica. A morte dela não mudou nada na minha vida. 6 meses depois,
fui nomeado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma conquista impressionante aos 38 anos, tornando-me um dos desembargadores mais jovens da história. As sabatinas de confirmação foram brutais. Claro, minha história pessoal foi usada como arma. Desembargador Magalhães, sua mãe morreu no ano passado. Alguns deputados expressaram preocupação de que o senhor não demonstrou compaixão, nem mesmo comparecendo ao funeral dela. Como o senhor responde? Encarei o olhar do deputado. Eu respondo que a compaixão deve ser conquistada. Minha mãe teve 38 anos para construir um relacionamento comigo, e ela escolheu não fazê-lo. A morte dela foi triste no sentido universal, mas eu não lamentei por uma mãe que nunca tive. Isso não é falta de compaixão. Isso é honestidade. Dar à luz é biologia. Ser mãe é ação. Ela realizou o primeiro, não o último. Eu honrei as pessoas que ganharam o título, minha avó e meu avô. A confirmação passou sem problemas. Desembargador Otávio Magalhães. Assumi o assento do meu avô no Tribunal de Justiça. O círculo estava completo. Mas mais importante, o legado foi defendido. Meu tempo no Tribunal de Justiça foi dedicado a aplicar os princípios que o vovô me ensinou. Escrevi acórdãos influentes sobre poder familiar, abuso de idosos e direito sucessório, garantindo que cada decisão fosse fundamentada na jurisprudência, mas informada pela verdade da minha experiência. Meu acórdão mais influente envolveu a destituição do poder familiar, onde os pais argumentavam por uma segunda chance, apesar de anos de negligência documentada. Eu escrevi: o poder familiar não é absoluto. Deve ser conquistado através de ação amorosa e consistente, não reivindicado apenas pela biologia. Um pai ou mãe que falha em aparecer, apoiar ou nutrir seu filho perde o direito a colocar esse título sagrado. O bem-estar da criança supera os desejos sentimentais dos pais. A opinião foi controversa, desafiando as normas sociais sobre a santidade do sangue, mas estava correta. 2 anos depois, recebi um pacote inesperado contendo uma pequena caixa de joias e um bilhete. Encontrei isso nos pertences de Ricardo Reis, depois que ele faleceu. Pensei que talvez você quisesse. Ricardo se foi. Abri a caixa e encontrei a simples aliança de casamento de ouro de Vitória. Olhei para ela por um longo minuto, depois a coloquei em uma gaveta e nunca mais pensei nela. 10 anos depois que o vovô morreu, palestrei na minha antiga faculdade de Direito. Deixei de lado meu discurso preparado e contei a eles minha história inteira, não apenas sobre a minha herança, mas sobre o propósito que ela me deu. Meu avô me deixou tudo, disse ao auditório lotado. Não porque eu o manipulei, mas porque eu apareci, todos os dias, por 32 anos. Eu poderia ter pego o dinheiro, ido para a prática privada e feito milhões. Mas essa não era a intenção dele. Ele queria que eu usasse tudo que ele me deu. A riqueza, os valores, as conexões, para fazer a diferença. Para defender as pessoas que precisavam de alguém ao seu lado. Esse é o verdadeiro legado. Meu discurso ganhou uma ovação de pé. Eu disse aos alunos: você não faz as pazes com a traição. Você a aceita e então constrói sua própria família. Você escolhe pessoas que escolhem você de volta. 15 anos após seu falecimento, uma fotografia gasta caiu de um velho livro de direito. Eu, vovô, vovó, cobertos de glacê de aniversário, rindo. Eu a mantive na minha mesa a partir daquele dia. Um lembrete permanente de que fui criado, biologicamente, por Vitória e Ricardo, mas criado de todas as formas que importavam por Carlos e Leonor Magalhães. Eu não tenho arrependimentos. A reconciliação requer 2 partes dispostas, e Vitória e Ricardo sempre quiseram apenas acesso a dinheiro e crédito que não haviam conquistado. Não me arrependo de me manter firme. Não me arrependo de honrar os desejos do vovô.
Não me arrependo de escolher a presença em vez da biologia. Não foram erros. Foram princípios forjados em décadas de observação. 20 anos após a morte do vovô, o Estado o homenageou, renomeando-o o edifício do Tribunal de Justiça como Complexo Judiciário Desembargador Carlos Magalhães. Falei na dedicação, olhando para o retrato dele. Ele poderia ter dito não quando meus pais me abandonaram, disse à multidão. Em vez disso, ele abriu mão de sua aposentadoria fácil por um bebê. Ele apenas apareceu todos os dias. Ser deixado com Carlos e Leonor Magalhães foi o maior presente que já recebi. Eles me mostraram como é a verdadeira família e me prepararam para estar aqui hoje, continuando o seu trabalho. Nunca esqueci de onde vim, usando o que o vovô faria como minha bússola interna. Evidência sobre emoção, verdade sobre conveniência, justiça sobre conveniência. Na cerimônia que marcou meu 25º ano após sua morte, onde recebi a mais alta honraria judicial do Estado, eles tocaram seu discurso de aposentadoria. A lei é tão boa quanto as pessoas que a interpretam. Ouvi sua voz dizer: escolha-o a integridade acima da popularidade. Escolha-se o certo difícil em vez do errado fácil. Construí toda essa da minha carreira sobre esses princípios. Sentado em meu gabinete naquela noite, senti uma profunda gratidão pelo que tive, não amargura pelo que me foi negado. As escolhas de Ricardo e Vitória foram perdas deles, não minhas. Eu tinha tudo. Uma carreira baseada em princípios, um legado que valia a pena honrar e a memória de duas pessoas que me amavam incondicionalmente. Deixei meu gabinete naquela noite, olhando para a foto na minha mesa. O amor deles era uma corrente fluindo em minhas veias, transformando-se em princípios, em força, em legado. Eu costumava dizer às pessoas: você não se aposenta da família de verdade. 30 anos depois que o vovô morreu, eu estava com 60 anos e anunciei minha aposentadoria no aniversário de sua morte. Círculo completo. Repórteres perguntaram: algum arrependimento, desembargador Magalhães? Não, eu disse finalmente. Eu vivi exatamente a vida que deveria viver. Honrei as pessoas que mereciam honra. Usei cada presente que me deram, não apenas o dinheiro, mas os valores, a força, o exemplo. Meu último dia no tribunal foi tranquilo, mas significativo. Uma jovem advogada se aproximou de mim. Desembargador Magalhães, preciso lhe agradecer. Fui criada pela minha avó. Meus pais eram viciados. Parentes distantes tentaram alegar coação sobre o testamento dela. Seu acórdão, no caso de destituição de poder familiar, nos salvou. Ganhamos porque o juiz citou seu caso. Eu a abracei, as lágrimas finalmente rompendo. Foi para isso, eu disse, para que a lei reconhecesse o que família realmente significa. Naquela noite, antes de deixar o Estado para meses de viagem, Escandinávia, Península Ibérica, as Montanhas Rochosas Canadenses, todos os lugares que eles queriam ver. Visitei os túmulos do vovô e da vovó uma última vez. As tulipas estavam florescendo, teimosas e resilientes, assim como o amor deles. Tirei a carta do vovô. Você mereceu isso por estar presente, por nos amar, por ser você. Dobrei-a cuidadosamente e coloquei no bolso. Não me senti triste ao ir embora. Senti-me grato. O amor deles, o sacrifício deles o exemplo deles Era isso que importava. Era isso que durava. Eu sou o desembargador Otávio Magalhães. Meus pais biológicos foram Vitória e Ricardo. Mas meus pais de verdade foram Carlos e Leonor Magalhães. Eles me escolheram. Eles apareceram. E eles me deixaram tudo o que importa.
integridade, força, propósito, amor. Essa é minha herança. Esse é meu legado. Essa é minha verdade. Família não é quem compartilha seu DNA. Família é quem aparece, todos os dias, por toda a vida. Eu mereci o amor deles. Honrei o legado deles. E posso finalmente descansar sabendo que fiz o certo pelas pessoas que fizeram o certo por mim. Este é o melhor final possível. Mas a história não termina de verdade, porque percebi que a herança nunca foi o dinheiro, a casa ou o título. A verdadeira herança foi a estrutura para o julgamento. A maneira como o vovô viveu e os princípios que ele instilou tornaram-se as lentes através das quais eu via cada caso, cada decisão e, finalmente, minha própria vida. Foi o que me permitiu separar a justiça da mera verdade. A verdade, neste contexto, era simples. Meus pais me abandonaram. Meus avós me criaram. Mas a justiça era garantir que a lei reconhecesse essa distinção, que parasse de privilegiar a reivindicação biológica sobre o compromisso pessoal comportamental. Passei a década seguinte na aposentadoria refletindo sobre isso. Carreguei aquela carta de bolso do vovô, "Você mereceu isso", para todos os cantos do globo. Através dos fiordes austeros da Escandinávia, pelos antigos olivais da Península Ibérica e no alto do silêncio robusto das montanhas rochosas canadenses. Em cada paisagem deslumbrante, eu pensava em Carlos e Leonor Magalhães, levando-os nas viagens que eles sacrificaram por mim. A vastidão do mundo apenas magnificava o pequeno e belo mundo que eles haviam construído para mim. Um santuário ancorado pela presença inabalável. Comecei a escrever. Não um livro de memórias sobre traição, mas um tratado sobre filosofia jurídica, baseando-me fortemente na minha experiência judicial, pessoal e história pessoal. Dei o título provisório de O Precedente da Presença. Escrevi sobre como o sistema legal, projetado para ser cego, muitas vezes sofre de uma forma de cegueira sentimental, favorecendo reflexivamente os laços de sangue no direito de família e sucessões, mesmo quando esses laços são comprovadamente tóxicos ou inexistentes na prática. Argumentei que o tribunal moderno deve evoluir para avaliar a função parental acima do status parental. Foi o culminar filosófico do trabalho da minha vida. Meu último acórdão, aquele sobre o poder familiar, continuou a ser citado em todo o país, criando um efeito cascata que deu aos advogados as ferramentas para argumentar pela estabilidade da criança em vez do direito do pai ausente. Mas a jovem advogada que me abordou no meu último dia, aquela cuja avó foi salva pelo meu precedente, ela foi minha prova de conceito, aquele abraço, aquelas lágrimas de gratidão. Esse foi o retorno final do investimento do vovô. A paz profunda que sinto agora é a ausência de esperança de reconciliação. Essa esperança, durante minha infância, era um tormento diário, uma forma silenciosa de autossabotagem que me prendia a pessoas incapazes de amar. Quando finalmente cortei esse cordão emocional no tribunal, eu me libertei. As mortes de Ricardo e Vitória, com anos de diferença, foram não eventos. Foram o fechamento do capítulo de Estranhos. Não guardo amargura, apenas a clareza de que suas escolhas foram simplesmente pontos de dados apoiando a verdade da minha vida. Eu não preciso da redenção deles para o meu encerramento. Meu encerramento veio da minha própria integridade e da continuação do legado Magalhães. Agora, enquanto estou sentado aqui, livre das pressões diárias do tribunal, percebo que meu verdadeiro propósito não era apenas ser um bom juiz, mas ser uma testemunha. Uma testemunha do poder do amor deliberado.
uma testemunha das consequências e as devastadoras da ausência deliberada. E agora, estou compartilhando esta testemunha com você. Esta história seguiu seu curso nos tribunais e na minha carreira. Mas sua mensagem é para cada pessoa que luta com a definição de família. É aqui que eu volto o foco para você, o ouvinte, o espectador, a pessoa que chegou ao fim desta jornada. Estou compartilhando esta jornada profunda, toda a dor, todo o triunfo e os anos de serviço silencioso. Porque essas conversas importam mais do que qualquer decisão judicial. Minha história é um testamento de que você não está preso ao DNA que o criou. Você é definido pelo amor que o criou. Se você ouviu até aqui, é provável que conheça essa verdade no fundo dos seus ossos. Talvez você tenha sido criado por um avô querido, uma tia dedicada, um pai adotivo, ou mesmo um mentor que apareceu para você quando sua família biológica não o fez. Você conhece a força necessária para aceitar as cartas que recebeu e escolher construir uma vida melhor. De qualquer forma, este é um espaço construído sobre o princípio da presença. Quero fomentar uma comunidade onde honramos as pessoas que conquistaram seus títulos. Portanto, se esta narrativa, abrangendo décadas de sacrifício silencioso e vindicação pública, ressoou com uma parte difícil do seu passado, peço que faça duas coisas. Primeiro, se ainda não o fez, certifique-se de estar inscrito neste canal. Minha promessa aqui a você é continuar compartilhando histórias verdadeiras. Histórias de justiça, de integridade e de escolha do caráter em vez da conveniência. Porque construir uma vida baseada em princípios é o maior ato de rebelião contra o abandono. Segundo, preciso que você compartilhe seu precedente de presença comigo nos comentários abaixo. Não diga apenas oi. Conte-me sobre o seu Carlos ou sua Leonor. Magalhães. Quem foi a pessoa que apareceu para você? Quem conquistou seu título em sua vida? Foi um treinador, um professor, um vizinho, um avô? Compartilhe o nome deles e uma qualidade que definiu sua presença. Vamos criar um tributo vivo, um catálogo monumental das pessoas que realmente incorporam os valores familiares. As pessoas que sacrificam seu conforto pela sua estabilidade. Deixe o mundo ver que o amor verdadeiro é uma força tangível, documentada não em certidões de nascimento, mas em ações diárias consistentes. Passei minha vida buscando e defendendo a justiça nos salões de mármore do Complexo Judiciário Carlos Magalhães. Mas a maior justiça que encontrei acontece quando uma pessoa olha para seu passado quebrado e decide construir um futuro movido a princípios. Obrigado por ouvir minha verdade inteira. Obrigado por caminhar neste caminho doloroso, mas vitorioso, comigo. Sua presença aqui, lendo isto, confirma a única verdade que sempre importou para mim. O amor, quando entregue através da presença, é a herança mais poderosa de todas. Não deixe seu passado definir seu futuro. Escolha quem você é. Honre quem o criou. E viva uma vida digna do sacrifício deles. Estarei lendo suas histórias.